Olá, senhoras e senhores! Faltam 6 dias para Declinação Sem Medo, uma aula completa, gratuita e ao vivo sobre declinação de adjetivo no Halloween. Nessa aula você vai aprender que você não precisa decorar a tabelinha para aprender declinação de adjetivo, porque afinal de contas ela tem uma lógica, assim como toda declinação do alemão, e eu vou te ensinar essa lógica no Halloween, dia 31 de outubro, em 2 horários diferentes. Às 8 da noite na Alemanha e às 8 da noite no Brasil. Eu tô oferecendo esses 2 horários de live para que você possa acomodar o melhor horário na sua agenda, porque eu sei que eu tenho aluno dos 2 fusos horários. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje eu quero te contar por que o alemão declina e o que é declinação, essa palavrinha, né, que assombra tantos alunos. Como que funciona a comunicação? Você nunca parou pra pensar nisso, eu aposto. Mas vai te ajudar a entender por que o alemão declina, e entender por que o alemão declina vai te ajudar a entender por que você precisa saber declinação. A comunicação das línguas, né, dos idiomas, ela sempre funciona cumprindo com expectativas. Não adianta só eu querer expressar alguma coisa. Aquilo que eu estou expressando tem que cumprir com as expectativas de quem está ouvindo. Eu não posso simplesmente falar uma coisa da minha cabeça e esperar que aquilo faça sentido. Não, para a pessoa que está ouvindo aquilo também tem que fazer sentido. Eu te digo assim, oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Eu preciso de inteligente. Eu te digo, essa frase faz todo sentido para mim. Aí você me fala, tá, mas eu não entendi o que você falou. Mas para mim faz sentido. Basta fazer sentido para mim quando eu te digo que eu preciso de inteligente? Não. Quando eu falo algo, esse algo tem que estar alinhado com aquilo que você espera ouvir. E depois do verbo precisar de, você está esperando um substantivo e não um adjetivo que eu coloquei, inteligente. Então, fazer sentido para mim não basta. Tem que fazer sentido para você e tem que cumprir a sua expectativa. Para minha mãe, quero eu um bonito livro dar. Você vai demorar um pouquinho para entender, porque você espera que eu diga eu quero dar um livro bonito para minha mãe. E não para minha mãe, quero eu um bonito livro dar. Não adianta essa frase toda embolada fazer sentido para mim se ela não cumpre com a sua expectativa como ouvinte de português. Não sai daqui ainda, segura na minha mão, fica até o final do vídeo que vai fazer sentido isso aqui, eu prometo. Tá meio, né, parece um papo meio nada a ver, mas eu juro que vai fazer sentido. O português não declina. E como que a gente passa a informação da pessoa A para a pessoa B em português? Como que a gente cumpre expectativas em português? Através da ordem de palavra. Em português, a gente tem uma ordem de palavra fixa, sujeito, verbo e complemento. E sempre que você falar, sempre que alguém ouvir, sempre que você ouvir, a gente já está com essa estrutura programada na nossa cabeça. A gente vai estar esperando ouvir e esperando falar sempre nessa estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Eu te digo, então, a menina comeu o bolo. Eu não vou te dizer, o bolo comeu a menina. Porque em português, quando eu mexo com a estrutura, eu automaticamente mexo com o significado. Já em alemão, a estrutura sujeito, verbo, complemento é muito mais flexível. O bolo comeu a menina funciona em alemão. É uma frase que dá certo. Por que dá certo em alemão e não dá certo em português? Bom, porque em português a expectativa é a ordem das palavras. O alemão, para deixar a língua flexível, teve que criar uma outra expectativa, uma outra regra para organizar as ideias. Por isso o alemão criou, digamos assim, a declinação. Por isso que o alemão usa a declinação. A expectativa em português é a ordem das palavras e a expectativa em alemão é a declinação. Mas afinal de contas, o que é declinação? Declinação é sinônimo de mudança, flexão. Flexão não de exercício, flexão no sentido de mudar algo. E o que é muito legal é que a declinação, ela não é aleatória. Eu não mudo qualquer coisa porque sim. Eu mudo uma coisa e aquela mudança tem um significado, tá me mostrando algo dentro da frase. Agora, olha que interessante. Quando eu quebro a expectativa em português, não gera um baita de um estranhamento? A menina comeu o bolo, eu preciso de inteligente, para minha mãe quero eu um bonito livro dar. Não gera um baita de um estranhamento para você que tá me ouvindo? Em alemão, quando eu quebro a expectativa, também gera um baita estranhamento, não é só em português. E quebrar a expectativa em alemão é não declinar. Declinar de qualquer jeito, trocar a declinação, achando que, é difícil mesmo, é um monte de terminação, nem vai fazer diferença. Será que não vai fazer diferença? Diferença será que não vai fazer? Não dá para se comunicar de uma maneira efetiva. Não dá para fazer sentido, né? E aí, a declinação em alemão vai funcionar da seguinte forma. A gente tem 4 casos gramaticais.
nominativo, acusativo e dativo são os 3 casos gramaticais que estão sempre se relacionando com o verbo da oração. O acusativo foi a aula de ontem, eu também falei de nominativo, e dativo tem aula aqui no canal. Já o 4º caso, que é o genitivo, ele não se relaciona, como esses 3 aqui, com o verbo da frase, não é o verbo que pede genitivo. O genitivo, ele é uma forma de eu conectar um substantivo com outro substantivo. A bolsa da menina. Vai ter aula só sobre genitivo aqui no canal essa semana. Além disso, além desses 4 casos gramaticais que estão expressando uma função muito clara dentro da frase, as preposições em alemão também vão vir acompanhadas de um caso gramatical. Lá no Declinação Descomplicada, são 14 aulas só sobre preposição, porque eu explico cada uma, o significado, o caso gramatical, o uso, nananana. Mas, de maneira geral, para os fins dessa aula aqui, você tem que entender que, além dos casos gramaticais atuando na frase, como termos da oração, a gente também tem os 4 casos gramaticais vindo junto com as preposições. Isso significa que a declinação está em toda parte no alemão, não tem como fugir. Você precisa de declinação para fazer sentido em alemão. A declinação está em todos os lugares, então você precisa saber declinação. Não dá pra fugir, não faz sentido fugir. Fugir desse assunto é botar uma sentença no seu alemão. Eu nunca vou falar alemão direito. Eu vou abrir aqui um jornal alemão do dia de hoje, 25 de outubro, pra te mostrar o tanto de declinação que a gente vai encontrar aqui na primeira página do jornal. Neue, adjetivo declinando, in, preposição, junto com dativo im, nach, tá pedindo aqui dativo mehreren, declinação de adjetivo. Bekommt é um verbo que pede acusativo. Bekommt was einen neuen Vorsitzenden. Aqui eu tenho então um acusativo por conta do verbo. Aqui eu tenho dativo e dativo pela preposição. Den também por conta do bekommen, acusativo. Von, preposição que pede dativo. Só que a gente tem um nome próprio. Em 3 linhas. Olha o tanto de declinação. Vamos baixar aqui, ó. Im, de novo, in mais dem, declinação. Im, de novo, eigenen, declinação de adjetivo. Acusativo pelo verbo. Ihren Bruder, acusativo pelo verbo verlieren. Gente, declinação está em todo lugar. E ela não tá lá pra ser chata com você. Ela tá lá porque ela quer te passar uma informação justamente pra deixar a língua mais compreensível e não mais difícil. É isso. A aula de hoje foi um pouquinho mais leve, porque ontem eu entrei muito em gramática, aula longa, blá blá blá. Hoje eu quis fazer uma coisa mais levinha, te contar porque o alemão declina. E não se esquece que no dia 31, no Halloween, você tem um compromisso comigo, às 8 da noite na Alemanha ou às 8 da noite no Brasil, uma aula completa e didática sobre declinação de adjetivo. Tschüss!